Shalom, povo querido, tudo bem com vocês? Então, estou gravando aí a parte 12, né? O capítulo 8, do versículo 1 ao 12. Como é que você está aí? Eu, a minha família, a minha casa, tudo que eu tenho e sou está blindado pelo sangue de Jesus, guardado e protegido através do sangue de Jesus. Meus familiares todinhos eles e os familiares do meu esposo estão blindados e guardados pelo sangue de Jesus. Todos nós estamos debaixo da cobertura, sob a cobertura do Senhor Jesus Cristo. O nosso pastor é o Senhor Jesus Cristo. Nós saímos de toda e nos desconectamos de toda a frequência maligna. E nos colocamos, nos submetemos ao senhorio e o pastoreio do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos acessar ao Pai. Porque aquele que conhece o Filho, conhece o Pai. E nós nos submetemos, nós adoramos a Cristo, Rei dos Reis, e nos submetemos ao seu pastoreio, em nome de Jesus. E eu declaro também sobre a sua vida, declaro essa palavra, que você, a sua casa, os seus familiares, a sua família todinha está guardada e blindada pelo sangue de Jesus. E eu declaro também sobre a sua vida que você esteja também debaixo do governo, da autoridade do Cristo, o Filho do Deus vivo, a rocha inabalável. E que você está assim com o teu coração aberto e disposto a ser tratado e trabalhado para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. Então vamos lá. Essa parte 12, o dia 12, né? Então, hoje, nesse capítulo 8, eles vão... Neemias está aqui, eles estão contando a história quando o povo se reúne para ouvir a palavra de Deus. E o que me chama a atenção, no capítulo 1, eu anotei algumas coisas aqui. E estando todos os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como se fosse um só homem. Isso me chamou muito a atenção. Sabe, me fez ver a questão da unidade. A questão da unidade, a uniformidade, é quando tu tá... todos estão alinhados na mesma visão, no mesmo propósito, eles querem a mesma coisa, que eles se tornam um. Era como o Senhor enxergava eles, como se fossem um homem só, por eles estavam com a mesma fome, a mesma sede, tudo direcionado para o mesmo, sabe, focados para a mesma coisa, ninguém forçou nada. Foi assim, eles se organizaram, estavam nas suas cidades, cada um na sua cidade, e aí foram ler o livro. Pediram para Esdras ler, né, que Esdras era um escriba, e já estavam lá arrumando o templo já para fazer sacrifícios antes até de, se eu não me engano, foi antes de Neemias chegar. Então o Espírito Santo, ele preparou todas as pessoas certas, sabe? E Neemias nessa época já estava governando, né? E o coração deles estava de acordo. Eles queriam isso, eles ansiavam. Eles estavam, como eu falei antes, na mesma visão, na mesma frequência, debaixo, sabe? Eles estavam com sede, com fome, com saudade do Senhor. Talvez muitos ali não conheciam o Senhor, né? Não tinham nem ouvido falar, porque, né, nasceram já em cativeiro, nasceram já no exílio, né? Mas eles queriam a mesma coisa. Eles estavam unânimes. E eu creio que quem amoleceu o coração deles foi o próprio Espírito do Senhor. Foi o próprio Deus que amoleceu o coração deles. Porque trazendo para hoje, né? Trazendo para hoje, somente o Espírito Santo tá fazendo você assistir esse vídeo até o final.
ou acessar esse vídeo, ou dar a sequência no jejum e estar lendo, estar se dispondo nesse período, de estar aberto a ser tratado e ministrado. Preparando a tua terra. Como é que está a tua terra? Nós já estamos no 12º dia. Como você está? Você já desistiu? Você prossegue? O que está acontecendo com você? Já passou desapercebido tudo aquilo que estava mexendo na tua terra? Já não faz mais sentido? Ou você continua sendo como a azeitona, né? Moída até extrair o melhor o melhor azeite. Sabe, o jejum, ele é para matar a carne, tá? Ele é para me aproximar de Deus. O jejum não é para coisas ou para ter poder ou para conseguir alguma coisa, conquistar alguma coisa, não. O jejum, esse período que vocês estão fazendo de leitura da palavra, de ouvir os vídeos, estar anotando que Deus está trabalhando em vocês, isso aqui, e orando, e vocês estão adorando, isso aqui é para mexer a terra de vocês, é para alinhar o espírito de vocês com o espírito de Deus, para alinhar o nosso espírito com o espírito de Deus, para que a alma se alimente das coisas do espírito, para que você se aproxime do Senhor cada vez mais, todos os dias, em todo momento. Isso é jejum. Não é o deixar de comer é uma consequência. Sabe? Deixar de comer é nada perto do desejar a presença, de desejar a unção, de estar debaixo, de estar pertinho dele, de estar cheirando o Senhor, de ser amigo íntimo dele. Sabe? É o momento, sabe, para você. E quando a gente se aproxima dele, a gente consegue olhar para dentro de nós. É tão forte a presença dele que a gente começa a observar as coisas que nós precisamos mudar, e ele começa a nos apresentar o que nós precisamos ser tratado e deixar ser tratado. Isso sim é jejum. Jejum é desejar, ter fome sim, mas fome do Senhor, ter sede sim, mas ter sede dele, da palavra, da presença, é amar a presença, é querer a presença, é querer o Senhor perto todo o tempo, cada vez mais e mais, sabe? É fechar o olho e saber que tu tá falando contigo mesmo. Na verdade, a gente tem o hábito de olhar para cima quando fala em Espírito Santo, em Deus, em Jesus, né? Quando fala no Senhor. Mas, na verdade, ele está aqui. O nosso espírito é um nível, é esse nível que a gente vive. Porque quem habita no nosso espírito é o Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu preciso parar e olhar para dentro de mim. E me comunicar com o Espírito de Deus que habita em mim. E quanto mais eu olho para dentro de mim, eu vou vendo as falhas da alma, a minha humanidade, o quanto eu tenho que ser mais espírito. Eu tenho que ser mais parecida com o Espírito de Deus que habita em mim do que a minha própria carne, do que as minhas próprias vontades. Por isso que você tem que parar para olhar, parar para ouvir a voz de Deus. As muitas vozes, não dá para ficar ouvindo as muitas vozes, né? Todos os homens e as mulheres ali naquele momento, no versículo 2, estavam com os ouvidos atentos à palavra.
Neemias, eu fiquei pensando assim, também anotei aqui, que Neemias foi responsável aqui na terra para conduzir o povo à cura, à libertação, à reconstrução de suas vidas e de suas famílias. Aí eu fiquei pensando assim, Senhor, se Neemias não tivesse obedecido, não tivesse atento à voz do Espírito, se ele estivesse dando ouvido a outras vozes, ou se amedrontado, se ele tivesse medo de obedecer, de entender que aquela voz que estava falando com ele era o Senhor, e se ele tivesse colocado qualquer empecilho, porque estava bom, acho que agora eu entendi o que dentro de mim, quando fala que Neemias era o copeiro do rei, que ele parou, ele jejuou, ele ficou aproximadamente 3 meses, né, num processo ali, depois que ele recebeu a notícia lá no capítulo 1 dos seus irmãos, de como que estava aqui a província em Jerusalém. Acho que hoje agora eu consigo entender, sabe? Que esses 3 meses foi para acalmar todas as vozes que poderiam estar falando, sabe? Com ele. Deve de ter vindo muita dúvida e aquela sensação de que ele estaria indo para fazer algo, e quantas vezes deve ter vindo dúvidas para ele, mas ele continuou firme com a voz do Espírito que estava habitando nele. Ele deu voz ao Espírito de Deus. E aí ele jejuou para quê, meu querido? O jejum é para isso. Para poder parar e olhar para dentro de si e matar todas as vozes que não seja a voz do Senhor. É chorar, é pedir, é clamar, Senhor, eu quero entender quem eu sou, eu quero organizar minha identidade, o que está acontecendo comigo, o que tem, por que minha vida é assim, o que eu, sabe, me mostra, Senhor. E parar para ouvir. Foi isso que Neemias fez 3 meses. Até que ele chegou diante do rei. Quando ele chegou diante do rei abatido, o que aconteceu? Estava tudo pronto. Mas ele tinha convicção de um propósito. Ele não titubeou. Ele creu e ele assumiu. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Claro que deve ter sentido medo, com certeza. Não digo medo, algum temor assim em termos, meu Deus, será que é? No começo Deus deve ter trabalhado muito no coração dele, para ele ter essa certeza e a convicção de tudo que ele já tinha que fazer. Ele sabia o que tinha que fazer. O propósito estava vivo dentro dele. Gente, se nós viemos do Senhor, o nosso espírito é ligado no Espírito de Deus, a gente já sabe o que é pra gente fazer. Por isso que a gente precisa parar, jejuar, orar e conversar com o Senhor e ouvir a voz de Deus. E também anotar, porque por isso que eu falo do caderno e da caneta, sabe? Porque se você começa a anotar tudo que Deus vai fazendo, tudo que Deus está falando, tudo que está dentro de você, que você sabe que é a voz de Deus, que não traz dúvida, que não, sabe, Deus vai dando as direções e os caminhos no decorrer do tempo. E tá tudo dentro de nós. E tudo vai sinalizando e trazendo paz. Não é a paz que a alma vai fazer, porque quando você quer alguma coisa da alma, quando tua voz está direcionada à voz da alma, sempre vai haver dúvida. Mas quando é do Senhor, as coisas elas são leves, e quando você vai dar o passo, o mar já se abre, sabe? Assim como foi com Neemias, o próprio rei liberou tudo, muito mais do que ele precisava. Ele gerou isso em oração, mas ele estava posicionado e ele não duvidou de quem Deus tinha levantado para ele ser, sabe? Ele não duvidou do que Deus ia usar ele. Ele não desejou cargos,
Mas ele foi lá para fazer algo e ele ouviu a voz de Deus. Ele sabia que ele tinha que ir lá em silêncio, assim, assim, assado. Ele tinha que pegar as cartas de autorização, ele tinha que ir assim, sabe? Ele tinha que ficar em silêncio, tudo ele sabia o que fazer. Cada passo que ele tinha que dar. Então, esses 3 meses ele pensou muito bem, ele montou toda uma estratégia e ele orou em cima disso. E o Senhor não deixou ele envergonhado e ele foi focado. Contanto que 52 dias estava tudo pronto. E o povo inteirinho estava junto com ele. Não, tinha uns que estavam se levantando ali contra, mas a maioria estava disposto a crescer, a ser curado, a ser tratado. E sempre tem as pessoas que não querem. E a gente respeita isso. Todo mundo tem seu tempo, seu momento, e tem pessoas que não vão querer passar a vida inteira do jeito que são, né? Mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, como seria, né? Deus escolheu Neemias e não a outra pessoa. O Senhor contava com Neemias para que esse dia chegasse, o dia em que todo o povo estivesse em unidade, em uniformidade, vestindo a mesma camiseta, o mesmo uniforme, olhando todos para o Senhor, convictos em amor, gratos ao Senhor por estarem de volta à sua casa, à sua terra, e o Senhor ter libertado eles. E ali era um momento de cura, né? Eles reverenciaram, sabe? Eles não estavam só agrupados ali, reunidos. Eles não estavam, eles estavam, era diferente. Eles eram um só, sabe? E aí no versículo 5 eles reverenciaram, colocaram-se todos em pé. No versículo 6 eles adoraram ao Senhor. Né? Quanto tempo eles não faziam isso, quanto tempo eles não sacrificavam. Então eles estavam sendo resgatados, curados, estavam tendo uma chance de restauração na vida deles. E é essa chance que a gente está tendo. Por isso que nós estamos jejuando, para ficar mais pertinho do Senhor, para que a gente possa ficar mais sensível. Quando formos ministrados, nós vamos estar com a nossa alma e o nosso espírito e o nosso corpo disposto a fazer isso. Vai ser racional, sabe? Vai ser com convicção. Né? No versículo 8, eles leram o livro claramente, dando explicações de maneira que entendiam o que liam. Eles estavam comendo da palavra, todos comeram da palavra, todos estavam sendo saciados e lavados, eles choravam. No versículo 9, né, o dia foi consagrado ao Senhor e o povo inteiro chorava ouvindo a palavra da lei. Quanta saudade, como é bom ouvir Deus. Não tem como não, sabe, chorar, como não se render. Sabe, quando Deus toca, quando Deus fala, quando Deus se envolve, não tem como, a gente não resiste, queridos. Não tem como resistir, ele gera arrependimento, A gente é envolvido por um amor, por um... Não é sentimento, mas mexe com a alma, mexe com o sentimento, porque tu começa a ver que tu não merece nada daquilo que tá acontecendo. Sabe, é um amor que constrange. É um amor que nos constrange mesmo, sabe? É um toque tão suave, doce no espírito, que mexe com a alma. Sabe, nem sempre é sentir, nem sempre se chora, nem sempre, sabe, mas é muito difícil não acontecer algo quando Jesus mesmo, sabe, quando você deixa Jesus envolver a tua alma, os teus problemas, a tua situação. Cara, esse povo, eles sabiam de onde eles estavam vindo, tudo que tinha acontecido, sabe, e a oportunidade que Deus estava dando para eles. Sabe, eu nunca vou esquecer a oportunidade que o Senhor me deu. Sabe, eu vi que era como se fosse uma última chance. Sabe, eu agarrei com unhas e dentes, sabe? Foi um dia tão especial, foi um dia tão
triste, mas um dia tão feliz, sabe? E foi ali que Deus, foi uma chave, sabe? 21 de agosto de 2014. E eu, sabe, daí eu me vejo assim como esse povo, sabe? Igualzinho eles. Eu rendi novamente o meu coração a ele e tava ouvindo a voz dele. E aí começou uma nova fase. Ali consegui ver o quanto eu amava o Senhor, que podia, sabe, minha vida tava virada. Minha alma tava detonada. Mas eu quis, sabe, de novo. Eu dizia, Senhor, eu não consigo largar o Senhor, eu não consigo. Eu só tinha Ele, eu não tinha outro. Eu não sabia mais. Eu não sabia mais o que fazer, nem comigo mesmo, e como que eu ia restaurar a minha vida, sabe? Mas o Senhor é um Deus de oportunidade, é um Deus que perdoa os nossos pecados. É um Deus que cura, é um Deus que sara. E ali começou um processo, sabe, de resgate. Ele me resgatou de novo. Pra ele. Foi muito diferente. Foi muito bom. Eu comecei a comer a palavra de uma forma diferente. Eu comecei a me envolver com ele diferente de novo. E eu creio que ali eu tive que botar a mão nos escombros, né? E reconstruir. Mas foi muito bom. Me vi agora, né? Eu achei que tava, né, nessa fase ali. Mas eu me vi como esse povo ouvindo de novo a voz, sendo envolvida pelo Senhor. E aí, no versículo 10, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Eles foram comer e se alegrar, né? Não eram para eles ficarem entristecidos, eram para eles ficarem felizes. Que era um dia do Senhor, era um dia de restauração, um dia de renovar a aliança, um dia de... Naquele tempo, né, era tão diferente. Mas hoje não. Hoje basta uma disposição, basta estar o teu coração quebrantado, contrito, sabe? Eu tenho orado e pedido pro Senhor um coração contrito e quebrantado. Que o Espírito Santo contrito, sabe? Eu não quero viver no automático com o Senhor. Eu não quero. Eu não quero mesmo, sabe? Não quero. Eu quero continuar sempre aquela criança, sabe? Dependente do Espírito Santo, sabe? Dependente dele. Por mais que ele me dê revelações, por mais que estratégias e as coisas estejam dando certo, eu preciso dele para que tudo dê certo. Eu preciso dele para me viver. Eu preciso do Senhor. Eu dependo dele. Eu sou como uma criança sem, sabe? Sem ele não tem como. Não tem como viver, não tem como comer, não tem como respirar, não tem como me virar. Sem ele eu sou órfã. E eu não quero, sabe? Eu quero ser filha. Eu sei que eu tenho um pai. Sabe? Então esse dia, assim, eu vejo assim que veio a cura pro povo, a aliança, renovo de aliança. Então isso é uma sabe? Que das coisas que o Senhor ia voltar, sabe? A estar ali com eles. Eles estavam de volta em casa. E agora eles tinham que voltar, né? As velhas práticas ao que Deus mandou, né? Alinhar a vida deles. Eu falei das velhas práticas, me perdoem, eles tinham que largar as velhas práticas, as coisas erradas, né? E se render ao Senhor. Amém? Que esse vídeo possa te levar para mais perto do Senhor. E até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém?